Bem-vindo a The Exchange. Sou o Guy Schoen e trago-lhe notícias e entrevistas sobre o mundo dos negócios. Neste programa, as empresas de tecnologia têm a cabeça nas nuvens, com empresas preparadas para gastar milhares de milhões em grandes volumes de dados este ano. E até onde irão as empresas para proteger a privacidade dos utilizadores? Vamos para Hong Kong, onde essa questão é mais atual do que nunca. A tecnologia está a mudar como as grandes empresas e organizações armazenam a informação que detêm sobre as nossas vidas. Houve o cartão perfurado no século XIX, uma disquete nos anos 50 e a pendrive USB no início dos anos 2000. Mas agora a tecnologia em nuvem, a prática de armazenar dados remotamente e não em servidores ou computadores locais, está a tornar-se rapidamente a norma. E as empresas estão a apostar muito neste futuro virtual. Espera-se que os gastos nesta área atinjam os 215 mil milhões de dólares. Este valor deverá crescer quase 13% até 2026. A tecnologia de informação e software informático são os dois maiores segmentos que as empresas estão a procurar expandir. A tecnologia em nuvens significa que os dados estão acessíveis a qualquer altura e em qualquer lugar com acesso à internet. Os especialistas dizem que, à medida que a tecnologia avança, o serviço torna-se cada vez menos dispendioso. Uma empresa que gastou milhares de milhões de dólares a investir em tecnologia em nuvem nos últimos anos é a Cisco. Chintan Patel, diretor de tecnologia da empresa no Reino Unido e na Irlanda, junta-se a mim. Chintan, as indústrias estão a reduzir as despesas à medida que a incerteza ainda persiste. Como é que a Cisco se mantém fiel ao seu plano de querer expandir o seu negócio nesta área? Penso que são precisas soluções certas para os nossos clientes na altura certa, e isso centra-se neste momento em torno do trabalho híbrido. O que está em causa é a forma como as aplicações e serviços são utilizados de forma cada vez mais digital. A urgência e a necessidade de ligar trabalhadores remotos proporcionam colaboração e a possibilidade de consultas virtuais de cuidados de saúde ou educação. E impulsionam a transição para a nuvem em termos de escalabilidade e agilidade. Assim, a ideia é tentar encontrar a melhor combinação de tecnologia e ser capaz de permitir aos nossos clientes gerir esses ambientes de uma forma segura. Obrigado, Chintan. Como diz o diretor de tecnologia da Cisco no Reino Unido, a empresa está a transformar a incerteza da pandemia em oportunidade para continuar empenhada em servir os seus clientes. O negócio dos grandes dados está em expansão, mas continuam as preocupações sobre o que as empresas fazem com a informação que recolhem sobre nós. Há sempre um risco de violação de dados. Já ouvimos com empresas de cartões de crédito e serviços de telecomunicações. Até que ponto estamos realmente seguros ao armazenar a nossa informação na nuvem? E até que ponto devem os governos pressionar as grandes empresas tecnológicas para protegerem os dados das pessoas? Coloco a questão a Daniel Newman, da Futurum Research, que se junta a nós a partir de Nova York. Há aqui uma espécie de bifurcação na percepção do mercado. Estamos a tentar mudar as leis a nível global para regular de forma cada vez mais rigorosa. Mas, ao mesmo tempo, penso que existe uma situação verdadeiramente complicada para os reguladores e governos em todo o mundo. Têm de descobrir como manter os consumidores satisfeitos. Mas é possível regular a grande tecnologia de forma a ser mais transparente e mais aberta na forma como recolhe e utiliza os dados? Em geral, o que as empresas sabem sobre nós pode ser prejudicial ou, claro, muito benéfico do seu ponto de vista de entrar no mercado. Um ponto interessante, um equilíbrio delicado entre a regulação das empresas e a garantia dos benefícios da nova tecnologia. Os dados e as questões sobre privacidade são mais delicados em locais como Hong Kong, onde já existem protestos contra o governo. As autoridades alteraram recentemente a lei de privacidade online para os utilizadores ficarem mais protegidos do doxing, o ato de expor maliciosamente os dados de uma pessoa. Mas os críticos, incluindo as grandes empresas de tecnologia, falam numa ferramenta contra a liberdade de expressão. E o que pensam os habitantes de Hong Kong? Joel Flynn foi descobrir. Hong Kong tem sido considerado uma porta de entrada para a China há mais de 100 anos, mas as mudanças que estão a acontecer aqui podem pôr em causa o seu futuro. As leis da privacidade de dados estão no meio de uma mudança geracional e nem todos pensam que é para melhor. Depois dos protestos na rua terem acalmado, as atenções voltaram-se rapidamente para as leis de Hong Kong sobre dados e começou um conflito online. Particularly in the year 2019,
Em 2019, houve cerca de 5.000 casos em que as informações pessoais e os dados pessoais das pessoas foram utilizados de forma intimidante. Agora a lei foi alterada e esta prática, o doxing, foi criminalizada. As mudanças significam que nos últimos anos muitas pessoas mudaram as expectativas em relação à privacidade de dados. Penso que é um pouco mais rigoroso aqui do que em qualquer outro lugar, mas ainda penso que pode ser trabalhado e mais apertado. Para os especialistas em privacidade digital, há uma nuvem mais escura no horizonte. Fala-se de uma nova lei de dados da China que poderá atingir toda a Ásia. Aplicar-se-ia em Hong Kong ou em qualquer outra parte do mundo. Por exemplo, se alguém em Hong Kong estiver a fornecer bens e serviços a pessoas na China ou a monitorizar o seu comportamento. O governo de Hong Kong alimentou a esperança de tornar a cidade num centro de dados e inovação na Ásia. Mas a teia de regras cada vez mais complicada, a segurança e a privacidade dos dados poderão em breve mudar esse cenário. E agora, negócios em 60 segundos. Ligo o cronómetro. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou o relatório mensal sobre empregos. A economia tem vindo a recuperar a perda de postos de trabalho, mas as novas variantes da Covid e a necessidade de vacinas ameaçam descarrilar o caminho da recuperação. A participação da força de trabalho continua a estar aquém dos níveis pré-pandémicos. O número de trabalhadores ativos está ainda reduzido em cerca de 2,4 milhões em comparação com fevereiro de 2020. A zona euro revelou os dados sobre vendas a retalho para dezembro. A época das férias é tradicionalmente um mês de gastos, mas uma quarta vaga de casos de Covid-19 que atingiram o continente pode ter feito com que as pessoas ficassem em casa. O aumento das taxas de inflação em toda a região está também a afetar o poder de compra dos consumidores. E a Walgreens Boots Alliance revelou os ganhos do primeiro trimestre fiscal. A maior cadeia de farmácias dos Estados Unidos continua a assistir a uma recuperação dos medicamentos de venda livre para constipações e tosses. A mobilização de doses de reforço e a aprovação de vacinas para crianças também é uma ajuda para a empresa. A corrida da nuvem está em curso. As empresas não têm problemas em gastar muito dinheiro nos grandes dados. E nós, os consumidores, temos de ter fé e confiar o armazenamento de toda a nossa vida na nuvem. É tudo nesta edição do programa. Obrigado por assistir. Consulte o site da Euronews e saiba as últimas notícias sobre negócios. Até ao próximo Exchange.